Passo ao secretário para a leitura do versículo bíblico. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 26 de novembro de 2025. Concede a parte, presidente. Com a palavra, vereador Antônio Carlos Ceiá. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, na pessoa da nossa presidente. Boa tarde aos nobres colegas e às pessoas que nos acompanham hoje pelas redes sociais. Eu quero pedir um minuto de silêncio pela morte precoce da Elisa Valentim Boles dos Santos. A Elisa é um bebezinho de apenas 4 meses e hoje 21 dias. A Elisa foi um bebezinho que partiu muito cedo, deixando ali aquele vazio no coração dos seus familiares e dos amigos. Hoje foi um dia muito triste ali em Jacaraípe. Eu tive que me deparar com aquela situação que eu não espero, nem se eu tivesse um inimigo, passar por uma situação daquela. E é claro, aqui eu quero desejar essa família. Acabei de falar com o José Roberto. José Roberto, nós nos conhecemos desde 1988, ali em Jacaraípe. E dizer para José Roberto que Deus possa confortar o coração de todos vocês. E tenha certeza que nós vamos buscar de forma sábia, fazer com que esse fato tão triste seja esclarecido e aqui orar ao Senhor para que situações como essa não venham a se repetir. Eu gostaria de soltar um pequeno vídeo do momento, assim, eu diria, um momento de alegria, ainda do dia de ontem, da pequena Elisa. E aqui, de uma forma muito sucinta, clamar às pessoas que cuidam de gente, que tem assim, muito zelo pelo ser humano, pelo seu próximo. Porque eu tenho certeza que Deus fará justiça. Se estiver pronto aí, por favor, solta o videozinho da Elisa, por gentileza. Ai, eu tô segurando meu nebulizador, ó, tô segurando, ó. Puxa na perninha, joga pra trás. Eu tô amando isso aqui, Esse vídeo foi feito no dia de ontem, antes da pequena Elisa ser levada ao hospital. E há aproximadamente 1 hora atrás, a família teve que se despedir da Elisa. Eu tenho certeza que Deus fará justiça pela Elisa. Eu tenho certeza que nós vamos trabalhar para que casos como esse não venham se repetir na nossa cidade. E dizer ao Roberto que
Nós vamos trabalhar, apresentar um projeto para homenagear a Rua 14 com o nome da pequena Elisa, e eu quero contar com os nobres colegas, e eu quero ter a honra de colocar o nome de todos os colegas nessa singela homenagem à pequena Elisa. E que Deus nos abençoe. Cede a palavra, presidente. A gente fica muito triste quando vem a óbito uma criança, né? Então, eu quero aqui registrar em meu nome, de toda a Câmara da Serra, os mais sinceros sentimentos a toda a família, vereador Antônio Carlos Ceiá, desse caso que Vossa Excelência acabou de falar aqui. Dizer que eu não tenho palavras para descrever o sentimento que eu e todos vocês que estão aqui hoje estão sentindo quando assistem uma criança partir de forma tão prematura, mas, especialmente para a família, dizer que Deus permite o dia que a gente chega e Ele tem também traçado o dia que a gente vai. E a nossa confiança em Deus e a certeza de que Ele é o autor da vida e da nossa vida nos dá a tranquilidade de saber que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Ele assim permita. Mas fica a dor e a saudade a todos os familiares, sobretudo por ser uma criança, vereadora Andréia. E a gente sente muito enquanto parlamentar, e eu tenho certeza que esse sentimento é de todos os vereadores aqui presentes e também de todos vocês que estão aqui na galeria e quem está aqui assistindo a sessão pelos canais virtuais. E com a palavra o vereador Agente Dias. Obrigado, presidente. Desejar boa tarde a Vossa Excelência, em nome da senhora, cumprimentar a todos meus nobres colegas. Presidente, a minha fala aqui embaixo vai ser também da pequena Elisa, está aqui a foto dela. Em contato com a família, eu queria passar um áudio aqui, porque eu respeito o nobre vereador Ceiá, que claramente se emocionou aqui de forma verdadeira, mas eu quero aqui desabafar a minha indignação, porque explica para a família da Elisa como que, ao buscar um atendimento médico na UPA e posteriormente ao materno, eles não terão mais a sua filha. Eu quero que vocês escutem isso aqui, ó. Rindo, brincando, ela tava só com o peitinho cansado, uma nebulização resolvia, entendeu? Minha mãe levou ela, mas para passar a receita de antialérgico, entendeu? Uma nebulizaçãozinha resolvia. E ela foi fazer uma lavagem nasal lá, parece que foi totalmente fora do procedimento. Eles não podiam ter feito daquela maneira com uma criança de 4 meses e 20 dias, entendeu? Fizeram uma lavagem nela lá, jogaram um jato muito forte, enfiaram uma agulha, uma seringa no nariz da menina, entendeu? Depois desse soro acabou a neném se debatia, gritava, parece que desceu pro pulmão. O soro nem precisava de fazer essa lavagem nasal na menina. Era só uma nebulização, resolvia. Entendeu? E mandaram a menina para casa. A menina veio gritando dentro do carro. Se debatia. Entendeu? Aí, antes de chegar em casa, meu pai já viu a situação dela, levou ela lá no outro hospital, na maternidade de Laranjeiras. Aí chegaram lá, aplicaram o remédio nela. Parece que deram mais um remédio lá para cortar o efeito de outro remédio. E nada da menina melhorar. Aí eles decidiram sedar a menina para entubar, aplicaram um monte de remédio, a menina de 4 meses e 20 dias, um monte de remédio forte na menina, e por aplicar sedação a menina não aguentou e faleceu. A menina de 4 meses, entendeu? Isso é um descaso que fizeram com ela nesse UPA, entendeu? Até quando vai acontecer isso? Mês passado aconteceu com outra criança, agora nossa irmã, a menina nem saiu daqui bem, eu vou te mandar um vídeo de como ela saiu daqui de casa, ela saiu rindo, brincando. Presidente, explica para essa família, agora que essa criança não vai voltar mais para casa. Está demais esses casos aqui no município. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu noticiei pessoas, criança ou não, que buscaram atendimento e não voltaram para casa. O novo vereador Ceiá passou o vídeo aqui dela, que eu também tenho esse vídeo, eu não vou passar para não ficar repetitivo. Aquilo dali é 40 minutos antes de ela ir para a UPA. E nós não vemos uma nota sequer da prefeitura, não vemos um posicionamento do prefeito, a secretária de saúde, eu nem sei onde que está, essa incompetente da Fernanda. Quantas e quantas vidas vamos perder? Isso aqui que eu estou falando é um grito de clamor da população. Essa saúde precária da Serra, esse descaso. Eu evito aqui de citar famílias, só mais 30 segundos, presidente, mas o nosso prefeito Everson acabou de ser pai agora,
Que Deus abençoe a família dele, o filho dele, que derrame bênçãos. Mas o filho do prefeito não nasceu no hospital público. Temos que falar verdades aqui. E eu não vou ser hipócrita, não, porque se eu tivesse condições, e eu tenho, como o prefeito tem, o meu filho também não nasceria em hospital público da Serra. Então é revoltante ver isso aqui, ó, uma criança de 4 meses, vocês ouviram o irmão dela falando. O irmão dela falando. Não dá mais para aceitar e fingir que está tudo normal na Serra na questão da saúde. Não dá, presidente. Chega. Foi o Melvin, foi o Marcos, a Ashley, agora a Elisa. Então, infelizmente, isso aqui é um grito de desabafo em que a população não consegue dizer, mas eu estou aqui para dizer. Respeito os colegas aqui que vão falar palavras bonitas, respeito de verdade, mas vai lá visitar a família agora como eu vou, que eu já marquei essa semana para ir, para sentir a dor que eles vão sentir a não ter mais esse bebezinho aqui. Obrigado, presidente. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Dinho Souza. Muito obrigado, presidente. Boa tarde aos nobres colegas que aqui estão. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham presencialmente e também pelas redes sociais. É óbvio que não podemos politizar a morte de ninguém, mas também não vamos ser tão negligentes ao ponto de não dizer que existem responsáveis e que a morte dessa criança possivelmente tenha sido um ato de negligência. Não é a primeira vez que nós ouvimos nessa casa fatos verídicos de que houve negligência na saúde da nossa cidade. Não foi a primeira vez que pessoas saem do UPA para morrer no materno infantil. Não é e não será, infelizmente, a última criança, ou a única criança, como a Elis, que morreu por, na minha opinião, negligência, segundo relatos do irmão. E aqui, deixo claro ao prefeito da nossa cidade, a culpa direta não é do senhor, mas o senhor é o gestor dessa cidade, que deve, de maneira imediata, ou deveria, de maneira imediata, se posicionar publicamente para que a sociedade, para que a Serra soubesse o que pensa o gestor dessa cidade. O prefeito acabou de ser pai e acabou de experimentar o maior de todos os amores. Eu digo, quem não é pai não sabe o que é o verdadeiro amor. Quem não é mãe não sabe o que é o verdadeiro amor. Você pode ser apaixonado pela sua esposa, apaixonado pela sua namorada, apaixonado pelo seu esposo, pelo seu namorado, mas se você não é pai, você não conhece o verdadeiro amor. E o prefeito acabou de ter essa experiência. E eu espero, prefeito, que o senhor acompanhe de perto, não só esse caso, mas os casos de negligência que têm acontecido na saúde da Serra. Porque o que aconteceu com essa criança foi um crime. Podemos aqui fazer nota de pesar, podemos aqui nos solidarizar com a família, mas temos que reivindicar justiça. Justiça por essa criança, justiça por essa família e pelas outras inúmeras crianças, inúmeras famílias que perderam seus entes queridos por causa de negligência médica. E nós sabemos que fatos como esse acontecem e alguns são inevitáveis. Mas a pergunta é, por que em nenhum deles há uma manifestação pública do prefeito da Serra? Por que em nenhum deles há manifestação pública da secretária de saúde? Porque ninguém está pedindo aqui que vocês se autorresponsabilizem por isso. Mas no mínimo que os senhores deveriam fazer é se manifestar publicamente. Porque mesmo sendo de maneira indireta, os senhores são responsáveis pela saúde da Serra, responsáveis pela segurança da Serra, responsáveis pela gestão dessa cidade. Então lamento muito pela morte dessa criança, como também lamento pela morte de uma senhora que morreu também no materno infantil depois de um procedimento de curetagem. Precisamos nos posicionar aqui, cobrando que os responsáveis sejam punidos e que os gestores dessa cidade, o gestor da Secretaria de Saúde e o gestor maior dessa cidade, que é o prefeito, se manifeste, porque nós queremos saber o que eles pensam e o que irão fazer. Muito obrigado. Concede a palavra, nobre presidente. Só um segundo, vereador.
Eu queria informar a Vossas Excelências e também a população da Serra que a secretária de Saúde, a Fernanda, ela lamenta o falecimento da criança, já fez contato com os familiares e já abriu uma apuração administrativa para investigação, para apuração e responsabilização do caso. O município está adotando as providências, inclusive, para identificar se houve alguma falha. O prontuário médico de atendimento está à disposição da família. É um documento que não pode ser publicado, nem distribuído, nem divulgado em mídia social, mas é proibido por lei, mas está à disposição da família. Eu quero também acrescentar que, por 10 anos, eu advoguei exatamente nessa área de erro médico. E em 10 anos advogando nessa área, eu posso também colaborar, deixando uma mensagem para a família que procure um advogado especialista em direito médico e busque também, judicialmente, o que entender de direito, para que o caso seja apurado e responsabilizado quem for de direito. Então, fica aqui também esta mensagem para a família. Ciente de que já vi muitos casos em que médicos, de fato, erraram. E a diferença, talvez, da medicina para todas as outras profissões é que a medicina não pode falhar. Então, eu lamento, assim como a Secretaria de Saúde, o município já está adotando as providências, mas a família também deve procurar correr atrás dos seus direitos. E nós estamos todos, como eu já disse no início da sessão, muito sentidos e lamentamos, de fato, esse falecimento tão precoce. Com a palavra o vereador Renato, professor Renato. Boa tarde a todos, boa tarde, nobres vereadores, nobres vereadoras, boa tarde a todos que nos acompanham nas suas casas, através da TV Câmara, e a todos que nos acompanham na galeria, os assessores, servidores da Câmara, boa tarde especial a todos. Nobre presidente, eu também lamento muito, eu acompanho os nobres colegas, o falecimento da pequena Elisa Valentim. Quero externar a toda a família os meus sentimentos, que Deus possa confortar o coração de cada um dos familiares da Elisa, seus papais. É uma notícia trágica que a gente recebe na Câmara da Serra no dia de hoje. Não é o tipo de notícia que nós gostaríamos de estar aqui debatendo, gostaríamos de estar debatendo situações de felicidade e alegria para a população da Serra, mas situações como essa acontecem em todas as cidades e nós lamentamos do fundo do coração pela perda que essa família teve. Como o nobre vereador disse, não podemos politizar mortes na cidade. Nossa responsabilidade enquanto vereadores não pode nos permitir politizar perdas que famílias estão sentindo nesse momento. E, ao mesmo tempo, precisamos pedir às autoridades, no caso o Executivo, e eu tenho certeza que o Executivo está fazendo isso, a Fernanda, como secretária, não se furta de realizar o seu trabalho de forma profissional, ética, e eu tenho certeza que é isso que ela está fazendo, fiscalizando, averiguando o que realmente aconteceu. É muito cedo ainda para sentarmos aqui nas nossas cadeiras e assumirmos ou apontarmos o dedo para responsáveis, é muito cedo ainda. Tenho certeza que a Secretaria de Saúde, a Prefeitura da Serra, estão fazendo essa fiscalização, averiguando se existe um responsável. Eu tenho certeza que ele pagará por isso. Nós estamos numa gestão, como citaram, o nobre prefeito foi pai, e nobre vereador, a gente diz, se ele teve a oportunidade do filho dele nascer no hospital particular, se ele tinha essa possibilidade, ele foi mais responsável ainda de não colocar o filho dele para nascer no hospital público, tirar a vaga de alguém que precisava nascer lá. Eu tenho filho, eu nasci em hospital público, eu tenho um filho que nasceu em hospital público e não vejo problema nenhum nisso. Não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que isso é politizar uma morte de uma criança indefesa,
E não é responsável nós politizarmos uma perda tamanha para a família que está sofrendo nesse momento. Então, mais uma vez, peço também, nosso presidente, 1 minuto de silêncio para a pequena Elisa Valentim e peço que Deus abençoe os familiares. Não deve ser fácil. Nós que temos filho, acho que o pastor Dinho falou que quem tem filho, só quem tem filho sabe o amor que é ter um filho, e não deve ser fácil para essa família. Mas precisamos ter responsabilidade e acreditar, confiar que estão fazendo as devidas averiguações, investigações, e se realmente tiver alguém para ser punido, com certeza será. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Stefano Andrade. Presidenta, boa tarde a todos os vereadores. Eu sou funcionário do SUS na cidade da Serra. Eu vejo todos os dias o quanto a equipe de médicos, enfermeiros e todos os profissionais estão dedicados ao SUS, desde o faxineiro, desde os porteiros da nossa cidade, são dedicados a salvar vidas. As UPAs e pronto atendimentos da nossa cidade tem quase 200 mil atendimentos de janeiro a outubro desse ano. Quando um vereador sai de casa para vir a essa Câmara trabalhar, eu tenho certeza que ele quer entregar o melhor para a cidade da Serra. Quando um médico ou um profissional da saúde, assim como eu, saímos de casa, queremos sair para salvar vidas, para prevenir saúde. Mas fatos que fogem à nossa vontade acontecem, como aconteceu hoje no município da Serra. Nesse pouco tempo, professor Renato Ribeiro, que estou no SUS, eu posso testemunhar alguns fatos, como ficar ali preservando o sinal vital por mais de meia hora de um senhor que vinha infarto. A qualquer momento ele poderia ter morrido em meus braços. Mas graças a Deus o SAMU chegou, a gente conseguiu preservar junto a enfermeiros sinais vitais e ele foi atendido. Eu pude participar, voltando no horário de almoço, de um resgate com uma moto em alta velocidade, derrubou a mãe e a menina, prendendo o pé dela no raio, e ela batendo contra o solo, e aquela vida foi salva. Tenha certeza que os médicos que ali atenderam essa criança, a todo momento, quiseram fazer com que ela permanecesse e estivesse ali viva. Não podemos ser senhores do destino. O caso precisa está sendo apurado. A secretária Fernanda está apurando o caso. O prefeito Everson Meirelles está acompanhando a apuração deste caso. Desde quando eu soube da notícia, foram as duas pessoas que primeiro eu liguei. O prefeito e a secretária irão se manifestar a tempo, mas não falando por achismo, com fatos para provar o que aconteceu. E tenha certeza que nem o prefeito Everson, quanto a secretária Fernanda, são coniventes com erros. Em caso de erro, os culpados serão punidos. E a sociedade da Serra terá o retorno do que aconteceu nesse fato, tão logo o caso seja apurado. Concede a palavra. Com a palavra, vereador Jefinho de Balneário. Boa tarde a todas e a todas, nosso público aqui da galeria presente, os internautas que estão nos assistindo através das redes sociais. Essa semana, o nosso partido, Podemos, tivemos uma notícia até pela Gazeta, e nos mandaram também uma exoneração do nosso secretário de Esporte e Lazer da cidade da Serra. A gente, conhecendo o Anderson Madeira, eu falo que quando
esse vereador defende alguém, é porque eu conheço e sei quem é a pessoa. Tá? Eu não estou defendendo por achar e por dizer que eu ouvi falar, nada disso não. O Anderson, ele tem um caráter admirável, né? Uma pessoa que foi escolhida a dedo para estar exercendo a função na secretaria, passou por lá nesse ano agora, né? E foi um excelente trabalho feito pelo Anderson Madeira, nenhuma reclamação, nenhum ato de corrupção e nada. Então, assim, a gente acredita muito que o prefeito ele não comunicou nem os vereadores do Podemos e nem ao deputado. Mas eu confio no diálogo, né? No diálogo do prefeito com os vereadores, do prefeito com o deputado e do prefeito com o Podemos. O Podemos hoje é a primeira, né? A primeira maior bancada desta casa é a do Podemos. Nós temos 3 vereadores nesta casa. E aí a gente tem que ser tratado com respeito. O que a gente quer é que se trate do assunto com respeito. O Anderson, eu tenho certeza que ele deu o seu melhor e está fazendo o seu melhor, e eu tenho a certeza que, se não for o melhor, foi um dos melhores secretários que a Serra já teve na Secretaria de Turismo. E quem fala, está aqui, ó, mais de 10 mensagens de moradores da cidade da Serra. E quem está avaliando não é aquele moradorzinho que fala mal de tudo, não. Para uma pessoa que está aqui chegar a avaliar um secretário como aquele, falar do secretário, eu não vou passar ali porque eu não tenho tempo, mas na segunda eu posso passar. Essa pessoa é extremamente exigente e rigorosa com a avaliação que faz das pessoas. Inclusive, já avaliou todos da prefeitura. Já avaliou todos. E quem teve a nota 10 foi o Anderson Madeira, que mandaram aqui para mim. Eu vou poder postar aí o vídeo dele aí aqui na tribuna. Então, quero parabenizar o Anderson, dizer que estamos junto com ele, porque sabemos quem é ele, sabemos o que ele fez pela Serra, o que fez até agora. O que nós esperamos agora é que o prefeito marque uma reunião com os vereadores e que mantenha o diálogo, porque aqui somos todos apoiadores do prefeito, coordenamos a campanha do prefeito, estamos juntos com o prefeito para continuar trabalhando pela cidade da Serra, porque o que interessa é a população da nossa cidade. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Henrique Lima. Primeiro, quero cumprimentar a mesa em nome da presidenta em exercício, Rafaela Moraes, cumprimentar os amigos do plenário, cumprimentar quem nos acompanha na galeria e cumprimentar os internautas que nos acompanham nas redes sociais. Mas hoje é uma tarde, nobre líder de partido, Jefinho do Balneário, de parabenizar o Anderson Madeira, parabenizar os 380 mil atendimentos nos equipamentos públicos, parabenizar os 105 eventos esportivos que a cidade fez até setembro, o dobro de bolsa atletas daquela secretaria neste ano, parabenizar os 108 cadastros no Praia Sem Barreira, parabenizar os 83 projetos culturais contemplados nessa cidade, que é um recorde de investimento de 2.100.000 reais na cultura na veia, entregue lá para aquele artesão, para aquela entidade cultural. Parabenizar os 800 alunos em oficinas culturais, parabenizar as 18 feiras. Lembrar que esse partido registra na casa 3 vereadores, e sim, hoje é a maior bancada, mas respeitando todos os outros partidos. Lembrando que, na caminhada para que possamos estar aqui e o prefeito possa estar na prefeitura hoje, nós estávamos de mãos dadas. Muito triste, Jorge Guanabara, com uma exoneração no formato que foi. Mas tenho certeza, Paulinho do Churrasquinho, que o diálogo é a melhor saída para qualquer problema que possa acontecer
dentro de um âmbito partidário. Porque a política é o campo do diálogo. Então, fazendo quórum o pedido do nosso líder de partido, eu tenho certeza da sensibilidade do prefeito Everson Meirelles, que vai nos atender numa reunião, né, Jefinho, para que possamos esclarecer o que houve e reforçar que o Podemos continua firme para uma Serra melhor e que, se para isso seja importante a troca de um secretário, nós vamos entender, mas queremos sim saber os motivos desse movimento partidário. Mas que a cidade pode contar com o Podemos e com esse vereador. Muito obrigado. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador George Guanabara. Eu também aqui quero parabenizar o secretário Anderson Madeira pelo trabalho prestado aqui na Prefeitura da Serra. E o diálogo é o melhor caminho. Vamos sentar com o nosso prefeito Everson Meirelles e vamos dialogar juntamente com os outros 2 vereadores do Podemos. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Rafaela Moraes. Presidente, ouvi atentamente aqui a fala de vários vereadores sobre o falecimento de uma criança hoje aqui na cidade da Serra e nós todos estamos bastante consternados com esse fato. Eu quero reafirmar que nenhuma punição vai devolver a vida dessa criança. Não há, juridicamente, nenhuma ação capaz de indenizar essa dor. E também quero dizer que todos nós profissionais, inclusive os médicos, como bem disse o vereador Stefano, saem de suas casas para prestar o melhor serviço à cidade. Mas, como eu já disse, a medicina é uma profissão muito difícil, porque é aquela que envolve diretamente com a vida. E do mesmo jeito, vereador Stefano, que 180 atendimentos foram realizados, e esses médicos, 1.000 atendimentos, 180 mil atendimentos foram realizados. E dificilmente esses médicos foram parabenizados pelos 179.999 acertos. A gente sabe que todas as vezes que uma falha vir a acontecer, tanto o município quanto a família vão buscar a apuração do caso. Não estou dizendo que houve falha do médico. Pode ser que nem tenha acontecido falha médica. Porque, como eu disse logo no meu primeiro pronunciamento, nenhuma folha cai de uma árvore se não for permissão de Deus. E nós temos a nossa hora de chegada e a nossa hora de partida. Eu acredito nisso, minha fé me permite acreditar nisso. Então a gente fica muito triste, não só pela família, como por toda a equipe médica, por todo o hospital, por todas as pessoas que atenderam essa criança, que eu tenho certeza que jamais tiveram a intenção de que esse fato tivesse culminado com a morte. Porque o médico ele se forma, assim como todos os profissionais da área da saúde, e fazem um juramento de defender a vida. E por milhares e milhares e milhares de vezes eles defendem e garantem a vida. Mas a gente, de fato, fica consternado, triste, porque uns casos como esse levantam a velha discussão que sempre vai haver alguém vai querer encontrar, na verdade, e deve se apurar a responsabilidade para minimizar, sempre minimizar, que casos como esse possam vir a se repetir. Seja com orientação às famílias que têm crianças, seja com aquela orientação que eu sempre digo, não faça medicação sem orientação médica, de nada, nem de bicho e nem de gente. Não dê para o seu filho remédio nenhum sem orientação médica. A gente não tem formação nessa área. Assim como eu sei que os hospitais, assim como eu sei que os médicos nas unidades de saúde, UPAs, enfim, todo o atendimento médico, busca fazer o seu melhor para proteger a vida. E se preparam para isso. Então, fica aqui novamente nosso pedido, presidente. Teve vários pedidos, e eu anotei aí, mas passando para Vossa Excelência, teve vários pedidos de 1 minuto de silêncio por esse falecimento, sobretudo pelo vereador Antônio Carlos Ceiá e o vereador professor Renato, mas acredito que também seja o sentimento de toda a Câmara da Serra. Um minuto de silêncio concedido aos vereadores Antônio Carlos Ceiá, professor Renato Ribeiro e todos os demais vereadores.
Passo ao secretário para deliberação da ata. Senhor presidente, não há ata a ser deliberada nesta sessão. Passo ao secretário para leitura do expediente do dia. Expediente do dia. Solicito a inclusão das seguintes matérias. Voto de congratulação número 137/2025, de autoria do vereador George Guanabara. Apresento voto de congratulação à empresária Flaviane Barreto Torres, em reconhecimento ao título de reconhecimento internacional como embaixadora da área da beleza. Projeto de lei número 37/2025, de autoria da vereadora Rafaela Moraes. Fica autorizado a incluir para o cumprimento das condicionantes de licença ambientais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município da Serra, apoio a projetos ou programas destinados à proteção animal no âmbito do município da Serra. Projeto de lei número 113/2025, de autoria do vereador Paulinho do Churrasquinho, dispõe sobre o uso de veículo aéreo não tripulado, drone, nas ações de combate à dengue no município de Serra. Projeto de lei número 133/2025, de autoria do vereador Pastor Dinho Souza, proíbe a realização de quaisquer tratamento ou procedimentos hormonais e cirúrgicos para mudança de gênero em menores de 18 anos no âmbito do município da Serra e da outras providências. Projeto de lei número 213/2025, de autoria do vereador Rafael Estrela do Mar, dispõe sobre a fixação de placas em instituições financeiras e demais estabelecimentos análogos com a informação aos consumidores sobre desconto na antecipação de pagamento de dívidas. Projeto de lei número 248/2025, de autoria dos vereadores Pastor Dinho Souza e Agente Dias, institui o programa de manutenção preventiva e conservação da infraestrutura das instituições de ensino públicas do município da Serra e da outras providências. Projeto de lei número 631/2025, de autoria do vereador Pequeno do Gás, dispõe sobre a obrigatoriedade de reparação imediata dos danos causados pela campanha Espírito Santense de saneamento, pela Companhia Espírito Santense de Saneamento, CESAM, em vias públicas do município da Serra, Espírito Santo, após a execução de serviços e da outras providências. Projeto indicativo número 41/2025, de autoria do vereador professor Rudinei, acrescenta o inciso 5º ao artigo 1º da lei número 5.455, de 12 de abril de 2022. Projeto indicativo número 181/2025, de autoria do vereador Dr. William Miranda, dispõe sobre a aceitação de receitas médicas emitidas por profissionais não vinculados à rede pública de saúde para fins de fornecimento de medicamentos na rede municipal de saúde da Serra e da outras providências. Projeto indicativo número 195/2025, de autoria do vereador Cabo Rodrigues, proíbe o uso de símbolos e liturgias cristãs em eventos e manifestações públicas com o intuito de satirizar, ridicularizar ou menosprezar a religião cristã ou suas práticas ou fiéis. Projeto indicativo número 212/2025, de autoria do vereador Antônio Carlos Ceiá, dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de crachá de identificação pelos servidores dos poderes executivo e legislativo do município da Serra e da outras providências. Projeto indicativo número 213/2025, de autoria do vereador
Antônio Carlos Ceiá institui a obrigatoriedade de uso de crachá de identificação pelos servidores da saúde nas unidades de atendimento do município da Serra, Espírito Santo. Pedido de informação número 70/2025, de autoria do vereador Dr. William Miranda, requerendo que, após os trâmites regimentais, seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que preste os seguintes esclarecimentos sobre a execução da emenda parlamentar número 53/2024, de autoria deste vereador, vinculado ao projeto de lei número 188/2024. Pedido de informação número 71/2025, de autoria do vereador professor Rodinei. Pedido de informação a respeito da reserva de vagas nos processos seletivos municipais regulados pela Lei número 5.374, de 21 de outubro de 2021. Requerimento de tribuna livre número 7/2025, de autoria do vereador pastor Dinho Souza. Solicito o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Serra, fulcro no artigo 199 do Regimento Interno, o uso da tribuna livre para pronunciamento da senhora Tainara Coutinho Lisboa. Seu pronunciamento será como tema: Mães Atípicas em Ação. Requerimento de tribuna livre número 13/2025, de autoria do vereador professor Renato Ribeiro. Solicito o uso da tribuna livre para o pronunciamento de Eric Marques Krippel de Souza. Indicações de número 5.565 a 5.604, de autoria de diversos vereadores. Expediente do dia encerrado. Encerrado o expediente, passa ao secretário para a leitura da ordem do dia. Projeto de lei número 843/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal. Altera a lei número 6.124, de 27 de dezembro de 2024. Lei orçamentária anual do exercício 2025, com o objetivo de suplementar no quadro de detalhamento de despesa o Fundo Municipal de Cultura, 10/3/2000. Projeto de lei 843/2025, em discussão, em votação. Senhor presidente, 15 votos sim, 1 voto não, nenhuma abstenção. Projeto aprovado. Projeto indicativo 113/2025, de autoria do vereador Cabo Rodrigues. Institui o fornecimento de merenda escolar aos sábados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Serra e da outras providências. Projeto indicativo 113/2025, em discussão, em votação. Discussão, presidente. Não, já passou. Agora só... Não deu nem tempo de falar discussão. Justificativa, presidente.
Senhor presidente, 15 votos sim, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Projeto indicativo aprovado. Justificativa, vereador Cabo Rodrigues. Boa tarde a todos. Me sinto honrado, presidente, ser o proponente de um projeto tão importante. Infelizmente, a realidade brasileira é que muitas crianças passam por dificuldades alimentícias e veem na escola a base alimentar familiar. Esse projeto é um projeto para dar suporte para essas crianças, porque durante a semana conseguem se alimentar na escola. E o projeto ele institui que as escolas, durante o sábado, possam abrir e receber essas crianças para que elas possam se alimentar na escola em que estudam. Eu agradeço aí a cada vereador pelo voto favorável. Justificativa de voto, presidente. Justificativa, vereador Stefano Andrade. Quero parabenizar o vereador Cabo Rodrigues pela iniciativa do projeto. Parabéns, vereador Cabo Rodrigues. A Serra precisa de movimentos e ideias essas como o senhor vem apresentando nessa casa no dia de hoje. E aproveitar o tema da educação, presidente, para parabenizar a audiência pública elaborada ontem pelo professor e vereador Rudinei e a nossa secretária Maiara e todos os professores que aqui estiveram presentes. E não sei se foi possível a apreciação de todos os vereadores, acompanhamento pelas assessorias. Quero parabenizar a postura do vereador ontem em defesa dessa casa e também da educação como um todo. Parabéns, vereador Rudinei, e parabéns, vereador Cabo Rodrigues. Justificativa de voto. Eu também quero parabenizar o professor Rudinei pela audiência pública de ontem. Acompanhei pelo YouTube e foi uma grata surpresa saber que você deu aula para a secretária Maiara. Parabéns, vereador. Justificativa, presidente. Justificativa, vereador Paulinho Churrasquinho. Gostaria de parabenizar, meu voto sim, e parabenizar o nobre vereador Cabo Rodrigues por essa proposição tão importante. A gente sabe o quanto é importante a garantia da segurança alimentar para as nossas crianças. Eu fui autor do projeto indicativo que, no início, garantia a merenda escolar para as crianças de todo o município da Serra, que estudam nas unidades de ensino do município, que o município pudesse oferecer a merenda escolar para as crianças no período de férias. Esse projeto foi acatado pelo nosso prefeito Sérgio Vidigal, virou lei no primeiro ano, e no segundo ano se criou o cartão Nutriférias. E agora esse projeto também fortalece a segurança alimentar das nossas crianças, haja visto o quanto a gente ainda vê crianças não tendo a garantia de 4 refeições no município da Serra e no nosso país. E a nossa luta é garantir que nenhuma criança fique sem as 4 refeições, porque isso compromete até mesmo a questão do aprendizado dessas crianças. Parabéns, muito obrigado. Justificativa, presidente. Justificativa, vereadora Rafaela Moraes. Também gostaria de parabenizar pelo projeto Cabo Rodrigues, pela sensibilidade na preocupação de garantir a todas as crianças do nosso município que tenham o básico na alimentação, e a gente sabe que muitas delas só têm acesso a uma alimentação com mais, vamos dizer assim, uma alimentação mais adequada dentro das escolas municipais, porque lá a gente sabe que tem uma nutricionista que acompanha o calendário, que acompanha o cardápio, que acompanha a merenda escolar. Quero lembrar que nos idos de 2000, e acredito que 6, 5, 7, minha mãe, quando diretora de uma escola aqui na Serra, em Taquara, tinha um programa do Estado chamado Escola Aberta. Talvez o professor Rudinei também seja dessa época, não sei se ele é tão... ele não é tão idoso assim quanto acabaram de falar na minha antecedência, mas ele acabou de dizer que até 2012 esse programa existiu.
E esse programa garantia que as escolas do nosso estado, aqui no município, minha mãe era diretora de uma escola do estado, ela era efetiva do estado e foi diretora de escola do estado. Esse programa garantia que as escolas abrissem aos finais de semana, tivessem atividades das mais diversas, né, professor Rudinei, inclusive a alimentação. E esse é um programa que precisa ser, de repente, reavaliar, professor Rudinei, se não é válido o município, o estado, terem programas assim. Porque o ideal é que você cuide da criança todos os dias da semana. E a escola estando presente na vida da criança, a gente tem a garantia de que essa criança pode ser um ser humano livre do crime, livre do tráfico, se tornar um profissional, se tornar um ser humano, um trabalhador e ter uma vida digna. Então, fica aqui a minha sugestão para o governo do estado, para o prefeito municipal, com base nesse projeto que foi apresentado. E quero também parabenizar o vereador Rudinei. Eu confesso que minha agenda ontem foi uma correria no final da tarde. Eu tive também uma agenda, a lei que eu vou falar daqui a pouco da tribuna, foi sancionada na igreja, na paróquia São Francisco. Então, eu estava lá nesse mesmo horário que Vossa Excelência estava aqui, mas eu gostaria muito de ter participado. Infelizmente, a gente não está onipresente como Deus, então eu tive que abrir mão, vereador Rudinei, mas eu não assisti a sessão ainda, não tive tempo, mas tenho certeza que foi um sucesso. E dizer a Vossa Excelência e os profissionais de educação da Serra de forma geral, que todos contem também com o nosso mandato. E, vereador William, a Maiara, ela não seguiu a carreira na Exatas. Então, eu começo a me preocupar se ela tinha um bom relacionamento com o seu professor de matemática. Justificativa do voto, presidente. Justificativa do voto. Naturalmente, eu quero parabenizar o vereador Cabo Rodrigues pela proposição. Garantir segurança alimentar para os nossos alunos é fundamental, não só para os alunos, para toda criança do nosso município. O vereador Paulinho falou muito bem, ele tem defendido isso daqui desde 2021, tem acompanhado de perto. Então, toda a defesa para garantir alimentação adequada para os moradores da Serra, em especial para as crianças, é digno de louvor e de muitos, muitos, muitos parabéns, tá bom? E eu quero aproveitar um momento também para dizer que a influência foi muito positiva, até porque a Maiara também é formada em matemática, professora de matemática, então acredito eu contribuí um pouquinho para a escolha dela da sua profissão. E assim como professor de matemática, fomos gestores escolares juntos, eu superintendente depois, ela diretora, ela tornecedora na superintendência. Então, de fato, eu acredito que a educação, os professores marcam os seus alunos. E espero ter marcado muitos alunos ao longo da minha trajetória de forma positiva. Justificativa, presidente. Quero agradecer ao pessoal. Justificativa, vereador Cabo Rodrigues. Quero aqui agradecer a cada colega, a cada vereador, que com sensibilidade, com carinho, amor, demonstrado às nossas crianças do nosso município, votou favorável a esse projeto. Eu costumo dizer que as pessoas veem o resultado, mas não conseguem entender o que a gente passou durante a nossa vida até chegar a esse resultado de hoje. Eu sei o que é passar dificuldade, eu sei o que é morar numa comunidade, eu sei o que é morar em favela. Eu morei a vida toda no Pantanal, em Serra Dourada. Minha mãe era merendeira de supermercado, merendeira da escola, e eu vi ali, durante a minha mãe fazendo as refeições na escola, a quantidade de criança que necessitava daquele alimento. Isso me trouxe à tona a memória, e com muito carinho a gente elaborou esse projeto, que eu espero de coração que o nosso prefeito venha colocar em prática, porque é uma demonstração na prática que a gente está preocupado com as nossas crianças. E por falar em Pantanal, no próximo domingo, nós iniciaremos ali um projeto com as nossas crianças, juntamente com o Serra Futebol Clube, um local onde eu cresci, e eu fico muito feliz em saber que eu posso retornar a essa comunidade e dar um retorno para a comunidade que eu cresci. Poder investir nessas crianças, porque o esporte tem a capacidade, o poder de transformar vidas. Então, no próximo domingo, às 8 da manhã, estaremos ali com o Núcleo do Serra, em Santa Rita de Cássia, no Pantanal. Obrigado, presidente. Projeto indicativo número 136/2025, de autoria do vereador
professor Renato Ribeiro, dispõe sobre a publicação de coletânea de leis vigentes em defesa da mulher no âmbito do município de Serra e da outras providências. Projeto indicativo 136/2025 em discussão. Em discussão, não, presidente. Discussão, vereador, professor Renato Ribeiro. Estamos atentos, mais rápido do que o nosso Cabo Rodrigues. Brincadeiras à parte, Rodrigues. Eu não tenho o mesmo reflexo na segurança pública que Vossa Excelência tem. Nobres vereadores, eu quero... A gente tem falado nessa casa desde o início do ano. Na última semana, creio que na semana passada, a gente subiu naquela tribuna também para falar sobre violência contra a mulher. Temos discutido diversas vezes aqui, eu falei há pouco tempo que não adiantava somente nós ficarmos discutindo quando os fatos acontecem, quando o feminicídio ocorre na cidade da Serra e em outras cidades. Nós temos que buscar minimizar esses números. Creio que ainda estamos longe de falarmos em políticas públicas para que esse tipo de crime não aconteça. Mas temos que trabalhar para minimizar. E uma das coisas que nós observamos, nobres vereadores, e eu vou me direcionar às nobres vereadoras, porque elas têm muito mais propriedade para falar sobre o assunto, porque elas sofrem constantemente, diariamente, algum tipo de violência. Diferente das mulheres que nós temos aqui, que são muito bem informadas, são mulheres conhecedoras das leis, que as resguardam, inclusive, muitas das mulheres que têm sofrido violência, não só na cidade da Serra, mas em todo o nosso país, não têm acesso à informação, mulheres que não conhecem os seus direitos, e essa proposição, esse projeto de lei aqui, ele visa justamente promover a cidadania, garantir os direitos das mulheres, promover também a mobilização social na luta contra a violência. Essa publicação de uma coletânea de leis voltadas exclusivamente para a garantia de direitos das mulheres, para resguardar essas mulheres, busca justamente isso, e por isso eu peço aos nobres vereadores o voto sim nesse projeto que é tão importante para a garantia de direitos das mulheres da cidade da Serra. Discussão, nobre presidente. Discussão, vereador Paulinho Churrasquinho. Parabenizar o nobre colega, vereador Renato Ribeiro, sempre coerente, apresentando projetos importantes, que nos chamam a debater temas importantes, que é o tema da violência contra a mulher. É difícil todos os dias acompanharmos pelas mídias, pelos jornais, o quanto a violência contra a mulher tem crescido. E leis, e ações, e projetos é importante para que a gente possa sempre estar debatendo um tema atual, um tema que a gente precisa, sim, de mais investimento, de mais presença do poder executivo municipal, estadual, federal, garantindo a segurança para as nossas mulheres. Porque, na verdade, nobre vereador, se fala muito, mas ação de verdade a gente vê muito pouco. Mas eu quero até parabenizar o governador Renato Casagrande, que agora divulgou aí uma ação importante, efetiva, que, de fato, vai ajudar muito no combate à violência contra a mulher. E eu acho que já passou da hora que a gente faça também na cidade da Serra, que as mulheres também têm o botão do pânico, que as mulheres também têm a guarda Maria da Penha, que as mulheres possam ter a garantia que, quando o agressor estiver se aproximando, ela tenha a agilidade de poder acionar a guarda municipal, acionar a polícia militar. E aí a gente precisa, de fato, que o poder municipal, ao qual nós representamos, possa, de fato, fazer ações importantes, como essa. E não somente fazer divulgação de campanha, disso e de outras coisas. Eu acho que precisa, de fato, ir aonde está o problema, com ações efetivas. E, é claro,
A gente sabe que não vai resolver 100%, mas vai dar um acalento para as mulheres que precisam de paz para tocar as suas vidas, porque mulher não é objeto de homem. Os homens têm a mania de pensar que a mulher é o seu objeto, quando diz não, não pode mais viver. Isso é um absurdo. Esses tipos de homens têm que ser combatidos ao rigor da lei. E a população, a gestão, ela precisa fazer valer a lei de garantia para essas mulheres no município da Serra. Parabéns mais uma vez, nobre colega, vereador Renato Ribeiro. Em votação. Senhor presidente, 16 votos sim, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Projeto indicativo aprovado. Justificativa de voto. Justificativa, vereador, professor Renato Ribeiro. Então, presidente, quero agradecer aos nobres vereadores pela votação unânime de um projeto importante para a cidade. Nobre vereador Paulinho, faço minhas as palavras de Vossa Excelência. Eu, enquanto estive na Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, como secretário adjunto, nobre vereador, nós ofertamos, naquele momento que passei por lá, qualificações exclusivamente para as mulheres da nossa cidade e vagas de emprego exclusivamente para as mulheres da nossa cidade. Por que fizemos isso, nobre vereador? Porque sabemos que é através do trabalho que essas mulheres que sofrem violência todos os dias, que elas podem se emancipar desse problema que assola não só a nossa cidade, mas todas as outras cidades. As mulheres muitas vezes aceitam, entre aspas, uma violência ou não recorrem aos meios legais para denunciar os agressores, porque elas dependem economicamente, muitas vezes, desses agressores. Então, algumas medidas nós fizemos enquanto estávamos no Executivo para emancipar essas mulheres. E hoje, no Legislativo, estamos aqui também pensando na garantia de direito para essas mulheres que muitas vezes não têm informação, como eu falei, e não sabem aonde recorrer quando vivem num lar coberto de violência e não sabem o que fazer e por isso acabam muitas vezes perdendo as suas vidas. Então, mais uma vez, obrigado, nobres vereadores. Eu tenho um sonho que essa cidade ainda falaremos muito pouco de casos de violência contra a mulher nessa casa, porque sei que dificilmente deixaremos de falar, porque é um problema que assola todo o nosso país. Muito obrigado. Justificativa de voto, presidente. Justificativa, vereadora Andréia Duarte. Boa tarde a todos. Quero parabenizar o professor Renato Ribeiro por mais esse projeto indicativo e penso que cada vez um parlamentar, quando se envolve numa causa em defesa das mulheres, na proteção das mulheres, isso nos fortalece nessa casa. E como o vereador Paulinho disse, que não fique somente nas palavras, nos projetos inscritos, mas que eles, de fato, saem do papel. Parabéns, professor Renato, e que possamos juntos lutar cada vez mais em defesa das nossas mulheres. Obrigado, presidente. Justificativa, vereadora Rafaela Moraes. Presidente, fico muito feliz, imensamente feliz em poder colaborar com o meu voto num projeto como esse do meu querido professor Renato, que está fazendo um trabalho de garantir mais direitos a todos aqui na Serra, professor Renato. E fico mais feliz ainda que nesse compilado de leis terão leis de proteção à mulher de minha autoria, vereador Renato Ribeiro. Que é importante a gente destacar que, durante o nosso primeiro mandato,
nós tivemos, salvo engano, 30 leis nesse município. E quando eu falo que uma parlamentar que foi 4 anos oposição teve 30 leis sancionadas nessa cidade, eu estou lhe dizendo, professor Renato, que o nosso trabalho é propositivo e que a nossa equipe de gabinete tem muito mérito nisso, porque ser oposição por 4 anos e ter no currículo 30 leis sancionadas, sendo delas várias em defesa da mulher, tal como a que cria um protocolo de segurança para as mulheres que são vítimas de abuso, de assédio em locais públicos e privados, tal como aquela que garante às mulheres que sofrem violência no parto, acompanhamento de doulas, tal como várias outras, significa que a capacidade técnica e propositiva do mandato fez o seu papel fundamental, que é mostrar um resultado para a cidade. Então, nessa legislação que o senhor está propondo hoje, que eu acho de extrema importância, porque as mulheres, às vezes, não conhecem as leis que garantem os seus direitos, terão leis de autoria dessa vereadora. E isso me deixa imensamente feliz. E eu peço, é um projeto indicativo, mas que vire um livrinho, um informativo, um encadernado distribuído na Serra. A gente sabe que tem condição de fazer isso via agência, via contrato de publicidade que existe no município, e é para isso que os recursos de publicidade eles são utilizados. Quando a gente vota, às vezes, um orçamento de um recurso de publicidade, a gente está votando para o município divulgar esse tipo de informação aqui. E isso tem um custo para divulgar na televisão, para divulgar nos jornais de circulação, para divulgar na rede social e para divulgar de forma impressa. Então, fica aqui para o prefeito, e eu mando essa mensagem especialmente para a secretária Lilian Mota. Lilian, pegue isso daqui aí na sua secretaria, chame o professor Renato aí para sentar com a equipe, para compilar as principais leis do nosso município e colocar também leis estaduais, leis federais, que devem ser de conhecimento de todas as mulheres da cidade, para que elas possam garantir o seu direito. Parabéns, professor Renato, e conte sempre com o nosso apoio. Justificativa de voto. Justificativa, vereador Paulinho Churrasquinho. Mais uma vez, parabenizá-lo, nobre vereador Renato Ribeiro, pelas ações realizadas quando esteve à frente da secretaria. É muito importante, a gente sabe que muitas mulheres ainda se sujeitam à violência, por não ter uma dependência financeira, ter uma forma de cuidar até mesmo dos filhos. Eu sou o mais velho de 7 irmãos e tive a infelicidade de viver em uma estrutura de família desajustada, vendo a minha mãe sofrendo violência. E isso, de fato, a nossa cabeça era crescer, né, e tirar a nossa mãe daquela situação de violência. Crescemos vendo aquilo, quantas vezes tivemos que dormir fora, nas ruas. Isso mexe muito comigo, porque hoje eu tenho uma família, a qual eu amo muito a minha esposa, a minha filha, Paula Esther, e a gente vê o quanto é brutal isso. Isso mexe com a estrutura da sociedade, que é a família. Os filhos que crescem vendo isso, eles crescem querendo também fazer justiça com a própria mão. E isso acaba destruturando toda a estrutura da sociedade, que é a família. Então, a violência contra a mulher, ela vai muito além de uma violência a uma pessoa. É uma estrutura familiar. A mulher é uma estrutura familiar. E é a estrutura da nossa sociedade. Então, eu tive essa tristeza de crescer vendo violência dentro da minha casa. Hoje, graças a Deus, a minha mãe completa agora, dia 27, 72 anos de idade. Meu padrasto completou 76, se eu não me engano, mas foi muito ruim viver em um lar. Imagina as crianças que crescem num lar dessa forma, presenciando violência. Por isso, violência gera violência. E aí a gente aqui sempre fala
da responsabilidade. A responsabilidade, vereador Renato Ribeiro, é de todos nós, mas muito mais do Executivo, porque nós somos legislativo. Nós não temos o poder da caneta para fazer acontecer. E eu acho que é isso que está faltando, não só na Serra, mas em todo o nosso país. Muito obrigado. Justificativa, presidente. Justificativa, vereador Jefinho de Balneário. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero parabenizar aí o Renato, dizer que realmente tudo que foi em defesa da família, né, principalmente em relação à agressão, né, às mulheres, é muito importante. Mas vale a pena lembrar que a agressão não é apenas um tapa, tem várias formas de agressão às mulheres, principalmente em palavras, né? Às vezes as pessoas, marido, né, chega em casa, às vezes toma um negocinho ou usa alguma coisa e às vezes acaba agredindo ainda mais a mulher em palavras e querendo até bater. Eu fiquei muito feliz hoje, aí eu queria que os companheiros ouvissem esse relato, porque hoje eu fiquei muito feliz quando estava saindo da minha casa, que uma mulher, uma moradora de Balneário, que teve um tratamento de câncer, que teve um peito mutilado pelo câncer, teve que retirar a mama, e ela conseguiu, através do SUS, recompor a mama novamente, e falou comigo: Jefinho, já estou de volta, já estou bem, porque eu acompanhei de perto essa situação, mas o que mais me deixou feliz foi ela falar bem assim: o meu ex-marido está preso, Jefinho. Foi o que mais alegrou meu coração, é saber que aquele bandido está na cadeia. Porque eu acompanhei a mulher de perto, ele batia nela, e por diversas vezes esse vereador foi lá na casa, pediu para que parasse. Os moradores da rua também pediu para que ele não fizesse isso, mas mesmo assim ele ia embora e voltava e queria agredir a mulher. E hoje ela me relatou que ele está atrás das grades. Isso que é importante, porque eu tenho certeza e sei que aquele cidadão ia acabar tirando a vida desta mulher que tanto já sofreu nessa vida, um tratamento de câncer, e tinha esse cidadão, pai do filho dela, que estava agredindo ela. Então, assim, eu sempre digo que esse vereador, como conhece bem as comunidades e tem vivido isso, às vezes as mulheres relatam algumas coisas com a gente, alguns acontecimentos, e às vezes a gente até dá um conselho e fala: gente, procura uma delegacia, denuncie, faça algo, porque senão você pode perder a sua vida. Eu falo que teve 2 mulheres que eu dei conselho para elas e elas não fizeram nada. E todas as 2, os maridos tirou a vida de todas as 2 na cidade da Serra. É lamentável quando você sente uma situação dessa, você como um representante, você como um líder comunitário da sua comunidade, você como um líder de igreja, tenho certeza que você consegue identificar um agressor dentro de uma família. Eu tenho certeza disso, que você consegue identificar. E se você identificou, mesmo que você não seja o marido ou esposa, mas você é um amigo, denuncie, faça algo. Liga para o 190, liga para o 181 e denuncia esse cidadão que bate na sua esposa ou que agride uma mulher. Projeto indicativo 152/2025, de autoria da vereadora Andréa Duarte. Institui a campanha municipal permanente de prevenção à erotização precoce de crianças e adolescentes no município da Serra e dá outras providências. Discussão, presidente. Discussão, vereadora Andréa Duarte. Boa tarde mais uma vez. Esse projeto indicativo visa proteger nossas crianças da erotização precoce, que infelizmente tem acontecido cada vez mais cedo. A ideia é orientar as famílias, envolver as escolas, as comunidades, a igreja, para a gente cuidar junto da infância e garantir que nossas crianças cresçam com mais segurança e dignidade. Quero pedir aos nobres colegas o voto nesse projeto importante. Obrigado, presidente. Em votação.
meu deu erro aqui. Obrigado. Obrigado. É ótimo. Senhor presidente, 16 votos sim, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Projeto indicativo aprovado. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa, vereador professor Renato Ribeiro. Senhor presidente, eu quero parabenizar a nobre vereadora Andréa Duarte. Projeto importantíssimo na nossa cidade. Já recebemos aqui, já discutimos aqui algumas ações que aconteceram no município da Serra. Recebo constantemente no meu gabinete algumas denúncias. A gente sempre tem um cuidado de averiguar antes para saber se é verdadeiro ou não. Mas precisamos debater esse tema. Mais do que debater, vereadora Andréa, a gente precisa de ter políticas efetivas e esse projeto de lei busca justamente isso, ter uma política pública voltada à garantia e segurança das nossas crianças e adolescentes da nossa cidade da Serra. Justificativa. Justificativa, vereador Paulinho do Churrasquinho. Quero parabenizar a nobre vereadora pelo projeto importante. E realmente a gente precisa debater, nobre vereador, esse tema, porque é um tema também atual. A gente precisa, sim, debater muito esse tema para que a gente possa avançar nessa política de garantia das nossas crianças. Eu quero aproveitar, senhor presidente, cumprimentar meu amigo Serginho, que está ali na galeria, presidente vitalício lá de Campinho da Serra, meu amigo Carlos, e o presidente atual, Wendel, meu amigo, e o Pim, também está aí. Que Deus abençoe, a cumprimentar toda a galeria. Muito obrigado. Justificativa, presidente. É o Dinho? Justificativa, vereador Pastor Dinho. Senhor presidente, eu quero parabenizar a vereadora Andréa Duarte pelo incrível projeto que é apresentado. Sabemos que nossas crianças elas têm sido vítimas recorrentes de adultos que querem erotizar as nossas crianças. Sabemos que isso é uma agenda não só nacional, mas é uma agenda global de homens e mulheres maldosos que visam a sexualização das crianças, obviamente, para o consumo de pornografia e consumo também de material que nós sabemos que existem muitos, e já vimos aqui na Serra alguns bandidos serem presos por isso, material de abuso sexual infantil. Quero parabenizar a vereadora pelo projeto incrível e parabenizar também o meu advogado, doutor PR, que apesar de muito jovem, me orientou a votar sim nesse projeto. Obrigado, presidente. Da minha amiga Andréa. Justificativa, presidente. Porque é você, hein? Justificativa, vereador Cabo Rodrigues. Quero aqui parabenizar a proponente do projeto, minha amiga Andréa Duarte. Um projeto muito importante, a gente precisa proteger as nossas crianças, que é a base da sociedade, que é o futuro de amanhã. E é muito importante essa campanha de conscientização, porque temos visto muitos casos aí de erotização de crianças, de pedofilia, e esse projeto visa combater esse tipo de crime e proteger as nossas crianças. Parabéns, minha amiga vereadora Andréa Duarte. Expediente do dia encerrado. Ordem do dia. Desculpa, ordem do dia encerrado. Encerrado a ordem do dia, passo ao secretário para a leitura dos oradores inscritos. Oradores inscritos. Pastor Dinho Souza. Vereador Pastor Dinho Souza. Vereadora Rafaela Moraes. Vereador
Antônio Carlos Ceiá. Vereador Paulinho do Churrasquinho. Vereador professor Renato Ribeiro. Vereador Stefano Andrade e vereador professor Rudinei. Com a palavra, vereador Pastor Jim. Boa tarde, nobres colegas. Boa tarde mais uma vez a essa casa. Boa tarde a quem nos assiste, nos acompanha desde casa. Antes de mais nada, eu só quero fazer aqui um comentário, né? Nós vimos que o prefeito Arnaldinho Borgo foi para Brasília e voltou voando nas asas de um tucano, né? E o Zacarias vai ter que procurar outros trapalhões para ele, porque não foi dessa vez. E me parece também que Xambinho levou um capote. Não tenho nada pessoal contra ele, mas parece que o Anderson Madeira levou uma paulada nas costas. As coisas estão feias e me parece que a guerra está sendo declarada para o próximo ano. Meu desejo é que a base brigue, e briguem muito. Eu pensei que a base estava unida, mas né, não parece que está tão unida assim. Eu quero lembrar, eu quero voltar aqui minha fala aqui, que estava presidente em exercício, a vereadora Rafaela. Quer dizer, vereadora, que apesar de todas as nossas discussões aqui, eu não, em hipótese alguma, o meu respeito pela senhora como vereadora continua intacto. Vi que a senhora, como presidente, evitou me chamar de Pastor Dinho, me chamou de Dinho Souza, mas não teve dificuldade em chamar o professor Renato de professor Renato. Então, me parece que essa cadeira de presidente não é um lugar de apenas lidar com os sentimentos e com as emoções, porque espero que, quando alguém estiver sentado nessa cadeira, que tenha, no mínimo, um pouco de equilíbrio emocional para tratar os vereadores como tem que ser tratado. Não me senti desrespeitado, mas vi que as suas emoções elas foram bem visíveis quando a senhora se dirigiu até a minha pessoa. Quero dizer que eu concordo com a senhora quando a senhora fala sobre prescrição de remédio, né? Vimos aí que a senhora fez um discurso dizendo que é importante não prescrever remédio, e concordo com isso, que prescrever remédio sem a devida, sem ter sido formado ou sem estar sendo formado para isso, pode gerar problemas, como o Ministério Público, por exemplo. Venho aqui, senhor presidente, parabenizar o deputado federal Gilvan da Federal, um amigo, um colega, que ali na Câmara Federal tem sido perseguido, e obviamente todos nós, e eu tenho dificuldade às vezes de lidar com a sociedade que nós estamos vivendo, porque nós sabemos que nós vivemos em um contexto de muitos mimimis, vivemos em um contexto que é difícil você se posicionar como homem, se posicionar em defesa das suas bandeiras, das suas pautas, porque nós sabemos que há uma fragilidade muito grande na masculinidade. Às vezes os homens têm medo de falar, os homens têm medo de se posicionar, os homens têm medo de ser verdadeiros, porque a pauta feminista e a pauta que querem imputar ou enfiar goela abaixo da sociedade é uma pauta que deixa os homens, tira dos homens a sua testosterona e a feminiza, não sei se essa é a palavra certa, feminiza muito os homens, deixa os homens com a sua testosterona um pouco baixa. E o deputado Gilvan, ali na Câmara Federal, ele tem sido um aguerrido soldado, e às vezes a dificuldade de lidar com o deputado Gilvan leva com que ele seja, por muitas vezes, acometido de alguma injustiça. E o deputado Gilvan da Federal, ele foi denunciado ali na Câmara Federal por quebra de decoro, porque se posicionou de maneira ferrenha contra uma deputada, mas graças a Deus, o deputado federal Gilvan da Federal teve o processo arquivado, graças a Deus a justiça foi feita, mesmo sabendo que vivemos em um país injusto, vivemos em um país que a nossa democracia está indo para o ralo, tivemos uma vitória, ainda que mínima, mas uma vitória significante, e eles vão ter que engolir o deputado Gilvan da Federal ali na Câmara Federal, gosta ou não gosta do deputado, ele está ali,
E meus parabéns, deputado, por ser fiel às suas bandeiras, por ser fiel àquilo que te levou até esse lugar. Nós precisamos não apenas de políticos, mas homens que se posicionam, homens que são verdadeiros e homens que são leais. Parabéns, mais uma vez, que Deus te abençoe, pode contar aqui com esse vereador. Eu trouxe aqui, presidente, um livro. Eu quero chamar a atenção aqui da secretária Maiara. E eu vi esses dias aqui que eu gosto de perseguir mulheres. Eu vou explicar. As mulheres que eu falo delas aqui, Maiara, secretária de Educação, que é uma ativista de esquerda, nunca toquei na vida pessoal dela. Secretária de Habitação, que faz marchinha na Terceira Ponte, com o movimento do PT, recua, fascista, recua. A vice-prefeita, que é uma inapta para o cargo que está. A vereadora que está nomeada no gabinete do prefeito, na Prefeitura da Serra, Elcimara Loureiro, condenada por improbidade administrativa. E com a vereadora aqui são discussões meramente políticas de plenário. Então não há desse vereador nenhum tipo de perseguição contra a mulher. Eu bato em pautas. Se me apontar um homem que seja ativista, como a secretária de Habitação, obviamente estarei aqui falando dele. Me dirijo agora para a Maiara, para a secretária. Esse livro foi visto pelos pais de alunos de um CEMEI da Serra. Não vou dizer qual o CEMEI para não expor aqui essa família. Quero dizer aos pais que esse CEMEI é um CEMEI, obviamente os CEMEI são para crianças, 5, 6 anos de idade, 4 anos de idade. Porque me dirijo à secretária Maiara para saber se a senhora concorda com isso. Para saber se esse livro estava apenas nesse CEMEI ou se esse livro também está em outros CEMEIs. Vou fazer questão de gastar o meu tempo aqui para ler algumas coisas que está aqui nesse livro. E volto a repetir, o título do livro é Mamãe Nunca Me Contou. Esse livro Mamãe Nunca Me Contou é uma pegadinha, ou ensinando as crianças por que a mamãe nunca contou. Dentre muitas coisas aqui, eu anotei algumas coisas. Por que a mamãe vive ocupada e não tem tempo para mim? Vamos lá. Por que eu tenho que ir para a escola se a mamãe foi expulsa dela? Mas aqui no desenho, que a mamãe foi expulsa dela, se os senhores notarem aqui, a mamãe foi expulsa porque está grávida. Aqui, a mamãe foi expulsa porque está grávida. E o internato que a mamãe foi expulsa era o internato para moças bem comportadas. Como é que você vai explicar para uma criança que a mãe dela foi expulsa de uma escola de pessoas bem comportadas e saiu grávida de lá? Na outra página aqui, a mamãe nunca me contou. O que a mamãe nunca te contou, meu filho? Que nem é difícil saber se o adulto pode ser homem ou se o adulto pode ser mulher. Quero saber o que a Maiara acha disso, o que a secretária de Educação acha e se está em todos os CEMEIs. Se eu pudesse ir nos CEMEIs para fiscalizar, eu iria nas bibliotecas, mas como vocês sabem, tem um liminar contra mim e contra o agente Dias que nós não podemos entrar. Se entrarmos, 10 mil de multa. Mas eu quero saber se os vereadores da base concordam com isso e se a secretária Maiara também concorda. A mamãe nunca me contou. O que a mamãe nunca te contou? A mamãe nunca me contou. Porque tem gente que coloca... Não, desculpa, é outra página. Mas a mamãe nunca me contou. Aqui, essa aqui é a folha. O que a mamãe nunca te contou? Porque a mamãe e o papai se trancam no quarto deles. Criança de 4, 5 anos de idade, a mamãe e o papai saem pelado de dentro do quarto. A mamãe nunca me contou. O que a mamãe nunca te contou? Onde eles vão quando eles saem à noite. E aqui a mamãe e o papai dentro de uma praia pelados à noite. O que a mamãe nunca te contou? A mamãe nunca me contou. Por que algumas mulheres preferem se apaixonar por mulheres e alguns homens preferem se apaixonar por homens? Eu quero saber da secretária Maiara. Me concede uma parte, vereador? No momento não. Eu quero perguntar para a secretária Maiara se ela tem consciência ou não consciência, se ela sabe se esse livro está espalhado em todas as bibliotecas dos CEMEIs da nossa cidade.
Se foi o governo federal que enviou, ou se foi o municipal, não sabemos. A minha pergunta é, o que um livro com qualidades como essas, com perguntas como essas, estão fazendo em CEMEI para crianças de 3, 4, 5, 6 anos de idade? Eu quero aqui incentivar os pais a irem nas escolas, para saber se o livro Mamãe Nunca Te Contou está na biblioteca. E se está na biblioteca, se esse livro está sendo usado pelos professores para ensinar para as crianças aquilo que só os pais deveriam ensinar. Por que mamãe nunca te contou que homem pode ser mulher e mulher pode ser homem? Que papo é esse? Que papo é esse para criança de 4, 5, 6 anos de idade? A mamãe nunca te contou porque sai à noite e fica pelado na praia. A mamãe nunca te contou porque ela foi expulsa do internato, da escola, e a mamãe sai grávida em uma escola para moças bem comportadas. Ou seja, está ali supondo que a mãe da criança foi expulsa porque engravidou e não estava apta para estar em uma escola de moças bem comportadas. E aqui não faço acusações, porque se eu tivesse a certeza de que foi a Maiara, obviamente estaria aqui acusando a Maiara e cobrando da Maiara. Me concede uma parte, vereador? Eu faço uma pergunta para a secretária. A senhora tem consciência de que esse livro está no CEMEI? Se tem consciência, quais CEMEI estão? E agora que a senhora está sabendo, ou vai saber através dos vereadores, vai deixar com que esses livros continuem no CEMEI? Brasil que nós vivemos, o Brasil do Lula, o Brasil do ex-condenado, o Brasil do ex-presidiário. Vamos garantir a fala do colega, professor Rodinei. Obrigado, presidente. O Brasil que nós vivemos, o Brasil do ex-condenado, ou do descondenado, o Brasil do maior ladrão da história dessa nação, o Brasil de um presidente que foi arrancado do presídio para se tornar presidente por vias que nós duvidamos. Não há de se assustar quando nós vemos em um país como esse, o Oruan querendo se filiar a um partido político. E claro, a qual partido o Oruan vai se filiar? Ou o PSOL ou o PT. Eu poderia citar outros partidos aqui, mas em respeito aos colegas não vou citar. Poderia ele estar em outro partido? Aqui fica o questionamento. E aqui, ó, eu gostaria de tentar imaginar como seria o jingle do Oruan. Né? De repente, antes de pensar em votar, pense no traficão, vote 13171, só pode. E não se assustem, se esse cara não ganhar as eleições com mais votado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque nós sabemos como ele se comporta. Nós sabemos como é o programa não só de captação, mas de governo dessas quadrilhas que estão no Brasil. Termino meu discurso, presidente. Eu quero dar um recado aqui. Dou um recado a todos os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, todos aqueles que usaram o nome do presidente Jair Messias Bolsonaro, todos aqueles que dizem ser conservadores, todos aqueles que dizem lutar pela pauta da família, todos aqueles que dizem que são favoráveis ao Estado Democrático de Direito. Porque quando o bandido ia ser preso, lá em São Paulo, quando ele se meteu dentro de uma metalúrgica, a quadrilha toda dele e os apoiadores da quadrilha tentaram livrar aquele canalha da prisão. Mas o nosso presidente Bolsonaro foi preso e eu quero saber onde estão os deputados, onde estão os senadores, onde estão aqueles que se elegeram nas costas do presidente Bolsonaro. Porque assim como eu digo, nós precisamos ir às ruas.
Nós precisamos ir a Brasília, ir a São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, voltar às ruas e só sair das ruas quando a anistia for aprovada. Não é possível que nós vamos ver o nosso presidente preso, sendo injustiçado por um processo ilegal, imoral, e ficarmos apenas em discursinhos de plenário, discursinhos de rede social. Porque se nós queremos de volta a liberdade do Brasil, a liberdade do presidente Bolsonaro, a anistia para todos os presos políticos, nós precisamos estar dispostos a correr riscos. Inclusive riscos de perder mandato, risco da própria vida, inclusive. Porque afinal, onde está a frase? Ou ficar a pátria livre e ou morrer pelo Brasil. Deixo aqui uma chamada de atenção para todos aqueles covardes que não saem do discurso, estão deixando o presidente Bolsonaro sozinho nas mãos do ditador Alexandre de Moraes. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Rafaela Moraes. Não, eu não... Concede a parte, vereadora. Boa noite a todos. Com a palavra, vereador Antônio Carlos Ceiá. Obrigado, Rafaela. Apenas passar uma informação para os nossos munícipes, em especial os moradores da Grande Jacaraípe, compreendido ali São Francisco e Castelândia. Quem conhece a nossa luta sabe que nós estamos trabalhando durante muito tempo e ontem nós tivemos uma excelente notícia. E aqui eu gostaria de soltar um vídeo, mas antes de mais nada, lembrando que no projeto não contempla ainda a pista de skate, mas esse vereador não esqueceu essa demanda de mais de 20 anos que vem me solicitando e nós estamos cobrando e graças a Deus, Deus nos deu um mandato, então informei ali ao prefeito para que seja inserido no projeto original a pista de skate. Então eu gostaria de soltar um vídeo rapidinho. Hoje eu ia falar, mas eu passei a parte para a vereadora. Grandes conquistas aqui ao lado da Isabela Luiz, do meu prefeito Anderson Meirelles. Prefeito, eu estou muito feliz com as boas notícias que nós temos para a nossa Grande Jacaraípe, em especial Castelândia, São Francisco e toda aquela extensão daquela hora. Avisa para o pessoal que vem de bom por aí, ô prefeito. Ceiá, primeiro agradecer a confiança da população no nosso trabalho, confiar o seu mandato, legislando sobre a cidade da Serra, mas representando com um coração muito mais pujante Jacaraípe, que é a sua terra, que é quem te confiou essa grande missão. Ao lado da Isabela, nós terminamos de apresentar agora para as comunidades de Castelândia e de São Francisco o projeto da nossa nova orla, da orla de Castelândia e da orla de São Francisco. E agora nós já startamos o processo licitatório, finalizado esse processo licitatório, nós vamos dar a ordem de serviço juntos. Então a orla de Castelândia e de São Francisco vamos estar juntos, nascendo essa nova orla de Castelândia e nascendo essa orla de São Francisco, dando continuidade nesse projeto lindo que Vidigal fez para Jacaraípe, dando continuidade desde Castelândia, aqui do Córrego Irema, até Capuba. Uma orla bonita, conectada, moderna, com espaços de lazer, com espaços de esporte, com espaço de calistenia, você de vez em quando... Isso aí! De vez em quando você entra no esporte aí na academia também. Levar a Isabela, né? Eu sou da corrida. Da corrida. Isabela vai correr nessa hora que ela vai fazer, né, Isabela? Isso mesmo, com certeza. Na inauguração vamos todos correr. É um projeto muito bonito, como diz o prefeito, começou na gestão do ex-prefeito Sérgio Vidigal, e aí é um projeto completo, né, com área de lazer, mais de 3 quilômetros de extensão quando a gente soma Castelândia e São Francisco, e realmente é um projeto que vai mudar a cara de Jacaraípe como um todo. Vai modernizar, e aí eu preciso falar que é um investimento de quase 40 milhões que vai melhorar a qualidade de vida do nosso morador de Jacaraípe, mas de maneira muito otimista, nós vamos proporcionar a melhoria da qualidade de vida para toda a nossa serra, desenvolvimento sustentável com as nossas novas orlas. Isso me deixa muito feliz e confortável, porque saber que você está legislando uma cidade onde tem um gestor responsável faz com que o todo saia ganhando. Isso aí é valorização imobiliária, então mais uma vez, prefeito, pode contar com o nosso mandato, tenha certeza que vamos dar o melhor construindo pontes, não muros, esse é o objetivo desse vereador. Você. Valeu! É isso aí, sonho
prestes a ser realizado, e dizer para a comunidade que nós pedimos também para que fosse alterado o piso do Espaço 10, mas infelizmente teria que mexer em todo o projeto, e aí nós vamos dizer que nós vamos continuar trabalhando muito em prol da nossa comunidade, e meu muito obrigado, vereadora. Eu que agradeço, vereador Ceiá, por ter aí alterado o seu tempo de fala aí, e me dado a oportunidade de falar ainda nessa sessão. E desculpa, eu falei Ceiá, mas é Antônio Carlos Ceiá. Boa tarde, boa noite já praticamente a todos. E esta vereadora que tem um mandato propositivo e resultados positivos, Peixoto, para apresentar para a cidade da Serra, ela sobe essa tribuna, assim como fez nos últimos quase 5 anos, para falar de si e para falar dos problemas, das necessidades da nossa cidade, até porque é isso que interessa ao povo, e quem tem sobre si para falar não precisa subir aqui para falar dos outros. Quero começar dizendo que nós temos uma notícia excepcional para o morador da Serra. Nos próximos dias, 4, 5, 6 e 8, a carreta de castração do Estado do Espírito Santo estará aqui na Serra. Nós estamos finalizando os ajustes para que isso seja possível. E ela estará aqui no dia 6, num grande evento na região que eu moro, em Valparaíso, próximo ao Parque da Cidade da Serra. Eu tive a grata satisfação de conversar com o secretário de Meio Ambiente esse ano. Essa conversa, inclusive, foi filmada. Quando ele me disse que, ao assumir a pasta de secretário de Estado, ele chegou até o governador, vereador Stefano, para dizer ao governador se havia necessidade de apoiar, de apresentar um resultado para a causa animal. E ele me disse, Peixoto, para minha surpresa, desculpa, ex-vereador Sérgio Peixoto, para minha surpresa, que a gente tinha, que o Estado tinha que fazer uma política pública para a causa animal, porque tinha uma vereadora lá na Serra que tinha passado o ano de 2021 e 2022 cobrando que o Estado não tinha nenhum serviço, nenhuma ação para a causa animal. E aí avançou com o programa Pet Vida, agora avançou com a carreta que está rodando o Estado todo e vai vir para a Serra. Então, eu fico muito feliz de ver o fruto e o resultado das cobranças propositivas que nós fizemos aqui da tribuna dessa Câmara, que tem trago um resultado positivo para a pauta que a gente defende, pela qual fomos eleitos. Quero dizer que o programa de castração está para começar na próxima semana, já está acontecendo as reuniões com os moradores. Mas eu peço a você, morador, que cadastrou o seu bichinho para ser castrado, que ao receber a notificação da prefeitura, a sua mensagem no celular, o telefonema, possa aderir ao programa, porque, para minha surpresa, os 300 primeiros contatos realizados, vereador Henrique, desses 300 contatos, apenas 80 pessoas sinalizaram de virem à reunião prévia da castração. Então, teve 220 desistências. E essas desistências, a gente precisa incentivar as pessoas a não perderem essa chance. Porque as pessoas reclamam da ausência da castração. Mas quando o município faz esse contato, vereador Leandro, a gente precisa que o morador possa aderir ao programa e não perca essa oportunidade. Então, eu venho aqui fazer um apelo aos moradores da Serra. Fiquem atentos. Você fez seu cadastro, vai ser por região. E aí você precisa ficar atento para não perder essa chance de castrar o seu animalzinho e evitar doenças, evitar que ele prolifere, que ele dissemine doenças, que ele cruze, tenha filhotes, que ele possa fugir em razão do cio, enfim. Quero dizer também que a nossa lei do cão comunitário, sim, mais uma lei da vereadora Rafaela, e essa é um pouco recente, porque ela é desse ano. Como eu disse agora nessa sessão, enquanto vereadora de oposição, tive 30 leis sancionadas na Serra, o que mostra um trabalho de uma vereadora propositiva, que não é porque está do lado A ou B, presidente William, que a gente deixa de propor e apresentar resultado positivo para a cidade. E, dentre essas leis, hoje já passam de 30, tem a do cão comunitário. E, nesta sexta-feira, será implantada na cidade a primeira casinha de cachorro comunitário. O que é isso?
Uma casinha num bairro onde os animais da região vão ter prioridade na castração, vão ser chipados, vão ser cuidados, vão ser castrados, vão ser vermifugados, vão ser vacinados e vão evitar espalhar, contaminar, disseminar doenças, filhotes e etc. Então, a gente precisa entender a necessidade do cão comunitário. E como eu só tenho mais 1 minuto, vereador Rudinei, eu agradeço Vossa Excelência de ter ficado com a palavra para a próxima sessão, né, e ter aberto mão do à parte. Eu venho falar nesse último minuto que ontem, na data de ontem, a nossa lei do terço dos homens foi sancionada na presença dos padres e dos principais coordenadores da grande paróquia Laranjeiras e todas as demais adjacentes da Serra, dentro lá da igreja São Francisco em Laranjeiras, onde o prefeito assinou ali, na presença de várias pessoas, inclusive de padres e coordenadores do terço, fizemos a oração do terço e depois o prefeito sancionou em loco, lá na igreja, mais uma lei municipal de nossa autoria. E já deixou, o terço passa a integrar o calendário oficial do município. Os padres já se movimentaram para que haja, no próximo dia 8 de dezembro, uma carreata, que é a data do terço dos homens, mobilizada por essas paróquias, para finalizar essa carreata na Serra Sede. E o prefeito já sinalizou ali também naquele público presente que o município, para essa ação, agora que o terço está no calendário oficial do município, o município vai fornecer um trio elétrico para participar dessa grande carreata de oração do terço dos homens. Presidente, eu sei que extrapolou o horário e o meu tempo, mas só finalizando, o terço dos homens é um dos maiores movimentos da Igreja Católica no Brasil. É o movimento que mais tem homens, mais tem pessoas cristãs hoje que envolvem esse movimento. A caminhada, as romarias do terço dos homens na nossa padroeira em Aparecida do Norte, vereador Rudinei, teve mais pessoas do que a própria romaria padroeira que acontece no dia 12 de outubro. Então, são milhões de homens em oração e a Serra tem mais essa lei municipal sancionada pelo prefeito de nossa autoria, também um resultado positivo do nosso mandato. Como o tempo se esgotou, os demais assuntos eu falo na próxima sessão. Uma boa noite a todos. Encerrados os oradores inscritos, encerrada a presente sessão e a próxima será regimental.